Maratona de RH Estratégico para Pequenas e Médias Empresas. Um evento realizado pelo InfoJobs, o maior job site do Brasil, que é o ponto de encontro entre candidatos e empresas de forma digital e inovadora. Esse é o nosso primeiro encontro da maratona. Quero lembrar que a gente está ao vivo, tá? Estamos ao vivo, então, por favor, confirmem aqui o áudio, tá? E a conexão, por favor. Então, se der bom dia aqui no chat, tá bom? Como vocês sabem, ainda teremos mais 2 painéis incríveis. Então, amanhã e no dia 21, nesse mesmo horário, vocês não podem perder o segundo e o terceiro painel do nosso evento. E, além disso, vocês já estão concorrendo, só de vocês já estarem aqui participando com a gente, vocês já estão concorrendo a um evento, a um kit do Pandapé e uma camiseta exclusiva. O Pandapé é o software de recrutamento e seleção do InfoJobs, tá bom? Então, fica ligado aí que no último dia a gente faz o sorteio, tá bom? Quero agradecer também a nossa intérprete de Libras, tá, Bruna? Obrigado aqui pela participação. Então, sempre bom a gente estar podendo fazer essas ações mais inclusivas aqui nos nossos eventos. Então, a gente só vai dar mais um tempinho, tá? Antes da gente começar para o pessoal poder fazer a conexão, né? Se ajeitar. A gente sabe que esse horário da manhã é bem complicado, corrido. Então, o pessoal está entrando, fazendo a conexão. Então, o pessoal que já está aqui, bom dia no chat, aí dá bom dia novamente. O pessoal que está entrando agora, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lu. Então, pessoal, vamos lá. O tema de hoje a gente escolheu, né, sobre atração de candidatos, como melhorar a atração, como ser mais rápido e mais assertivo, que é um ponto muito importante para as empresas de pequeno e médio porte. E já aproveitar o gancho, né, estamos aqui com a Luciana Degas, que é coordenadora de RH da Meta e conhece muito bem desse assunto. Então, bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite de estar aqui nesse evento conosco. E eu vou pedir para você se apresentar agora. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando sobre um tema relacionado às pequenas e médias empresas, né? Quando a gente fala sobre recrutamento ágil e essa parte da tecnologia, a gente agrega a grandes empresas, e não. A nossa realidade hoje, enquanto pequenas e médias empresas, pode estar atrelado à questão da agilidade e do uso da tecnologia nos processos seletivos. Então, achei bem interessante a nossa participação por representar as pequenas e médias empresas nesse tema, né, de RH estratégico. Eu sou psicóloga, eu tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV e também sou analista comportamental. E esse ano eu faço 10 anos de Meta, né? 10 anos. Nesses 10 anos, eu já acompanhei, eu estava fazendo as contas até para falar para vocês, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu já acompanhei mais de 30 mil processos seletivos desde o meu início aqui na Meta. Eu entrei como assistente de recursos humanos e hoje eu sou coordenadora de RH. No início eu fazia os processos seletivos ali como assistente, como consultora, e depois fiquei na coordenação dessas vagas. A gente faz recrutamento e seleção de vagas efetivas, a gente faz recrutamento e seleção de vagas de estágio, e a gente também faz administração de estagiários. Hoje, a gente tem em torno de 3 mil estagiários. Atualmente, o nosso foco é região sul, mas o nosso projeto agora, a partir de 2022, é ampliar Brasil afora. Já estamos com alguns processos seletivos e algumas administrações de estágio em outros estados do país, e a partir desse ano a gente quer alavancar essa busca por candidatos e por processos ao longo do Brasil, para gerar oportunidades. A gente quer estar conectado com esse pessoal que está em busca de oportunidades. Então, conectar os candidatos às empresas contratantes. Muito legal.
Muito legal, Luciana. Já aproveitando esse gancho, né, eu queria trazer aí o nosso início do bate-papo já para o contexto atual aqui da pandemia. Durante a pandemia, a maneira de encontrar e atrair os candidatos mudou? Se tornou mais fácil ou mais difícil durante esse tempo aí que a gente está vivendo? Eu acho que a questão da pandemia só intensificou a questão do uso das tecnologias, né? A gente já estava há um tempo desenvolvendo um sistema para a gente conseguir agilizar. A gente também é parceiro do InfoJobs há muitos anos, né? O que nos ajuda muito com relação às buscas pelos candidatos e essa agilidade no processo. Então, além da gente estar desenvolvendo alguns anos atrás essa questão desse sistema próprio de busca, juntamente com o nosso parceiro, que é o InfoJobs, a gente viu que só intensificou. A gente, ali por 2018, mais ou menos, a gente já começou essa questão de entrevistas online e essas buscas na nossa plataforma, e também intensificou na questão ali do InfoJobs. E com a questão da pandemia, isso aí, como a gente já estava previamente preparado, a gente não teve um impacto tão grande nesse sentido pela busca dos candidatos, porque essa questão da tecnologia nos ajudou muito. Né? Então, mesmo com a pandemia, mesmo as pessoas não podendo sair de casa, a gente fez essas buscas através do nosso sistema, do nosso banco de talentos e através do InfoJobs, a questão da busca por esses candidatos. As entrevistas na pandemia 100% online, e a gente permanece ainda com as entrevistas online. Hoje a gente tem aí em torno de 95% das nossas entrevistas feitas online. E isso aí, Felipe, é uma questão que facilita muito para a gente e também para os candidatos. Por quê? O que acaba acontecendo? Se a gente for pensar, a gente faz a busca desses candidatos, a gente entra em contato até o candidato se deslocar para a empresa. Então, hoje é uma facilidade porque a gente faz um contato com o candidato e a gente pode agendar, se ele estiver disponível, a gente pode agendar uma entrevista para ter minutos, meia hora. E antes a gente tinha que contar com toda a questão do tempo de deslocamento do candidato até a empresa, né? Então, isso agilizou bastante. Então, o uso das tecnologias, tanto das plataformas de busca, quanto a questão das plataformas de entrevista online, facilitou muito, e eu acho que são questões que vieram para ficar. Não, muito legal. E o que atrai os bons candidatos, Luciana? Conta para mim. Uma pesquisa que a gente fez aqui no InfoJobs mostrou que 43,2% dos entrevistados consideram o plano de carreira um dos principais fatores de atração. E o salário e benefícios vem em segundo com 32,6% dos votos. Vocês têm na meta essas informações? Vocês levantam esses pontos para saber o que atrai os candidatos? Claro. O que a gente tem, tá? A gente tem assim, a gente tem essas pesquisas, mas a gente também tem uma realidade enquanto pequena e média empresa. O que a gente vai ter de diferente com relação, por exemplo, a uma grande empresa? Às vezes se tem um RH enxuto, quando se tem um RH estruturado. As pequenas e médias empresas também, às vezes, não têm um plano de cargos e salários definido, e não tem a questão de um plano de carreira. Então, o que a gente tem? A gente, nessa questão, por ser pequeno, principalmente por ser pequeno, ainda nas médias, talvez tenha alguma questão estruturada, mas principalmente os pequenos, eles concorrem com grandes empresas na questão, né, principalmente do plano de carreira e do pacote de benefícios, porque a gente aí vem com esse cenário, né, de empresas mais enxutas, de equipes menores, de, às vezes, não ter um plano de carreira e não ter um pacote de benefícios atrativos, né? Então, o que se pensa? A gente tem esse contraponto que seria as desvantagens no sentido, assim, da atração de candidatos, nesse sentido, com relação à pesquisa, porque as pessoas buscam um crescimento profissional e buscam a questão do pacote de benefícios atrativos. Mas, se a gente for ver em contrapartida, o que a gente tem? Nas empresas menores, a gente tem contato mais direto com diretoria, às vezes são empresas familiares, a gente tem contato com diretores,
E esses profissionais dessas pequenas empresas, eles tendem a ser multitarefas, porque às vezes, por exemplo, se a gente for pegar uma pessoa de RH de uma pequena empresa, às vezes ele faz DP, departamento pessoal, ele faz recrutamento e seleção, e também, em alguns casos, essa pessoa também faz administrativos, faz contratos, faz financeiro. Então, Esse é um ponto, até desculpa interromper, mas esse é um ponto que a gente reconhece bastante ao tratar com os profissionais de RH de pequenas e médias empresas, justamente essa questão, né? De eles terem multitarefas e muitas vezes a tecnologia aí fica no segundo plano por eles acharem que isso só funciona em grandes empresas, né? Mas a gente sabe que essa questão vem justamente para ajudar para que eles façam cada vez menos essas tarefas burocráticas dentro das empresas, né? Deixem a tecnologia trabalhar para eles. claro, com certeza, porque como tem essas outras atividades, o que fica difícil? E eu digo para vocês também, por ter passado por esse processo, né? Quando, por exemplo, um RH de uma pequena empresa tem outras atividades e precisa, por exemplo, fazer a contratação, porque às vezes é urgente, às vezes as empresas que não usam a tecnologia vão divulgar uma oportunidade e vão receber esses currículos, vamos supor, por e-mail. Tá? Sim. O e-mail, ele não cruza os dados, ele não usa uma inteligência artificial como a gente tem nas plataformas, né? Principalmente na questão do InfoJobs e também no nosso sistema próprio desenvolvido. Então, o e-mail ele não vai cruzar os dados desse candidato. Então, vão ser recebidos, dependendo da oportunidade, muitos currículos. Né? Então, a pessoa do RH vai ter que abrir e-mail por e-mail, vai ter que abrir currículo por currículo, para verificar se realmente se enquadra dentro do perfil daquela oportunidade. A gente usando a tecnologia e usando hoje, né, que está bem alta a questão da inteligência artificial, a gente já vai ter o cruzamento desses dados, né? Então, o tempo vai ser muito mais reduzido. Eu verifiquei ali, estava vendo uma pesquisa que fizeram, que, por exemplo, um recrutador, ele leva em torno de 21 horas para fazer a seleção de 1.000 currículos. Vai levar em torno de 1.300 minutos. Com o uso da tecnologia, com o uso de um software, isso aí cai para 3 minutos fazer essa busca. Então, quando clica numa plataforma, 1.000 currículos, eles são pré-analisados em torno de 3 minutos. E aí, nessa pesquisa, fala que vai reduzir o tempo em 432%. Né? Então, essa pessoa que teria que ver esses 1.000 currículos, como ela está dentro de uma empresa pequena e ela tem outras atividades, ela pode usar esse tempo para desenvolver outras tarefas. Né? Porque aí a gente tem a questão assim também, né? Porque muitas vezes não é uma opção aumentar o quadro de funcionários dentro dessas empresas, né? E as tarefas estão lá e vão precisar ser executadas. Né? Então, cada vez mais você tendo essa opção de você ter mais tempo para executar as outras tarefas e deixando essa parte mais assertiva com a tecnologia, só tem a trazer ganhos mesmo, né, para a empresa. Sim, exatamente. O pessoal está perguntando ali, né, sobre a questão de um software de seleção, daí a gente pode citar realmente o InfoJobs, né, nosso maior parceiro, que a gente faz a divulgação das oportunidades através do InfoJobs, e também tem a questão da base de currículos, dependendo do pacote ali, e a gente pode fazer também a busca ativa através dos filtros que o InfoJobs também dispõe. Né? É uma Sim, ferramenta super importante. Isso, e lembrando que o PandaPé é o software de recrutamento e seleção, é o ATS do InfoJobs, então ele faz todo esse processo desde o início da publicação das vagas até o final, já com o módulo de admissão digital. Então, a gente tem todo o processo dentro do PandaPé ali digitalizado. Exatamente. E o que a gente vê? A gente vê a importância, sim, e quando o InfoJobs, quando vocês conversaram conosco em relação ao evento, que eu achei muito importante, né? Porque às vezes, quando se fala em oportunidades, se fala em grandes empresas, né?
Mas o que a gente tem hoje? Também fiz uma pesquisa ali com relação ali ao CAGED e Sebrae e Ministério da Economia, e o ano passado, o ano de 2021, as pequenas empresas, elas foram responsáveis por em torno de 72% das oportunidades geradas no Brasil. Então, o que a gente tem aí, né? A gente tem um rol muito grande de pequenas empresas, né, que geram um PIB considerável a nível de Brasil. E são as maiores geradoras de emprego. Então, a gente tem as grandes empresas que têm as oportunidades, mas a gente também tem que ter esse olhar diferenciado com as pequenas e com as médias empresas. E isso eu digo não só em relação, por exemplo, aos parceiros das plataformas de busca, mas também com relação aos candidatos, né, de terem esse olhar que uma pequena e uma média empresa são excelentes para se trabalhar, no sentido assim de que tem um contato mais direto com relação à tomada de decisão junto à diretoria, e ao mesmo tempo que não se tem, talvez, um plano de cargos e salários e uma questão de plano de carreira estruturado, que na realidade hoje está até sendo repensado, se a gente for pensar em carreira vertical, hoje a gente ela não está tão... tem outros tipos de carreira, né? Então, por exemplo, se o profissional de RH está dentro de uma pequena empresa, ele não precisaria, por exemplo, esperar os steps dos cargos para alavancar para um outro cargo. E eu vou dizer por mim também, por exemplo, eu não esperava, por exemplo, quando eu entrei na consultoria como assistente de recursos humanos, eu visualizava assim, bom, é uma empresa pequena, talvez não tenha essa questão da oportunidade. Mas o que eu digo? Também a gente vai com relação a esse perfil do profissional. Porque às vezes a empresa não tem a oportunidade, mas o profissional desempenha um trabalho, esse profissional é um parceiro de negócios, por exemplo, desse gestor, ele se interessa pelo negócio como um todo. Quando a gente pensa em recursos humanos, a gente pensa assim, DP, recrutamento e seleção. Não, é bem mais vasto, né? O RH, ele pode ter uma visão geral do negócio e pode apoiar a questão de diretoria e de proprietários, de gestores em tomadas de decisão bem importante. E o que eu vejo, assim, na minha entrada na empresa e durante esses 10 anos, eu me interessei, sim, sobre recrutamento e seleção, mas eu também me interessei sobre aquilo que eu digo que é os 3 P's, né? Me interessei sobre pessoas, me interessei sobre procedimentos e me interessei sobre a parte de processos. E eu acho que isso que diferencia. E se o profissional tem as competências e ele tem o fit cultural daquela empresa, ele pode, sim, por exemplo, ir para cargos que talvez não tenham descritos. Ele pode fazer o próprio cargo dele. E hoje, se a gente for pensar, essas pequenas empresas, elas podem crescer, elas podem se estruturar para expandir. Então, às vezes, quando um candidato olha uma oportunidade, né, e não vê que tem o nome de uma grande empresa, ele pensa assim, bom, mas eu queria um plano de carreira estruturado, eu queria um pacote de benefícios melhor, mas, às vezes, tem a oportunidade. Então, quando dá o match desse candidato com toda essa questão da cultura da empresa, ele se engaja na questão, né, dos valores, ele participa intensamente dessa cultura, ele tem esse fit cultural ali, está alinhadinho ali com a empresa, ele pode sim ter oportunidades. Então, o que eu digo você comentou uma coisa muito legal da questão do candidato ir buscar as informações da empresa, né? Hoje em dia com acesso às redes sociais. Então, você acha que o trabalho de atração, ele começa antes mesmo da publicação da vaga? Com ações de marca empregadora, posicionamento nas redes sociais também? Sim, claro que sim. Começa bem antes. Acho assim que quando o candidato... Hoje, a questão do recrutamento e seleção, ele é uma via de mão dupla, né? Antigamente, a gente tinha assim, tinha a empresa contratando, e aí a pessoa estava disponível, e aí a pessoa, enfim, queria um emprego, queria uma oportunidade.
Hoje, o que a gente tem? Os valores das pessoas e os valores dos candidatos, eles também mudaram com relação aos anos, né? Hoje as pessoas querem também mais do que um simples emprego, né? As pessoas querem fazer parte de uma empresa, querem fazer parte de uma cultura, elas querem a questão de aprendizado, enfim. Então, elas buscam, por exemplo, fazem pesquisas, tanto na questão na internet sobre a empresa, né? Tem alguns sites ali que falam ali, mostram ali os funcionários comentando em relação à experiência dentro da empresa. Então, eles pesquisam, né? Eles querem saber sobre essa marca empregadora. Eles querem saber, ter uma prévia de como são as pessoas que trabalham lá. Isso aí a gente consegue através, né, de algumas plataformas, se a gente faz uma busca Sim. ali na Não, internet e bem lança. legal. Inclusive, até aproveitando o gancho, falando, né, sobre marca empregadora, o InfoJobs ele promove todos os anos uma premiação chamada Best Workplace. E é justamente para premiar as melhores empresas para se trabalhar. Então, muitas empresas hoje têm já essas ações de Employer Brander, né? Já pensa no candidato como marca empregadora. E as avaliações são feitas de acordo com os próprios funcionários, né? Então, a premiação de 2022 já vai acontecer em breve, né? E as empresas já podem trabalhar com as ações para o prêmio do ano que vem. Então, a nossa equipe vai deixar o link aqui sobre o prêmio do Best Workplace. Então, quem quiser saber mais, pode clicar no link aqui para falar sobre a premiação. E, Luciana, a gente tem uma pergunta aqui também. Só para complementar, Felipe, achei super Sim, importante a questão claro. aí de vocês do InfoJobs, com esse cuidado em relação à premiação para pequenas e médias empresas, porque é importante, se a gente fala a questão, né, de marca empregadora, de prêmios, né, a gente também entra naquela questão de que esse prêmio é só para grandes empresas que talvez publiquem melhores as suas práticas. Sim, não, exatamente. Já aproveitando para falar que esse ano o Best Workplace tem uma categoria exclusiva para pequenas e médias empresas. Então, a gente quer realmente que essas empresas também façam parte, né? E que cada vez mais elas também possam ter essas ações mais estruturadas. E até para complementar o que eu vejo, tá? As grandes empresas, como o RH, ele está subdividido em áreas e tem pessoas mais especialistas, a gente entra nessa questão das pequenas e médias empresas, onde a pessoa do RH é generalista e ela precisa desenvolver outras atividades. O que a gente tem? Se a gente pegar uma grande empresa, tem pessoas específicas que cuidam dessa parte, né, de levantamento de Sim, necessidade de treinamento e de ações voltadas para a experiência desse colaborador. O que a gente tem? Enquanto às vezes pequenas e médias empresas se faz ações, às vezes todos os dias a gente está fazendo mini ações, só que a gente não consegue divulgar e não consegue mensurar. Né? Então, é interessante porque os colaboradores, claro, entendem, têm esse sentimento, só que às vezes não são divulgadas essas ações dessas pequenas e médias empresas, né? sim, Então, por isso também a cultura de querer um emprego numa empresa grande, de querer um emprego numa empresa multinacional. Mas eu acho que esse é o momento, até pelos dados que a gente tem, no sentido, né, das oportunidades geradas pelas pequenas empresas, a gente ter esse cuidado também com relação às pequenas empresas, de poder divulgar a marca empregadora dessas pequenas empresas, né, e de ter parceiros que também auxiliam com essa pontuação ali, né, e de o colaborador ter a possibilidade de, no próprio InfoJobs, né, de fazer a pontuação na área da empresa. Né. claro. A gente teve uma pergunta no chat muito importante, porque é sobre a questão da LGPD. A pessoa disse que ela já leu alguns currículos e ela já leu alguns materiais e ela quer saber se ela pode continuar recebendo e-mails físicos ou por e-mail. Claro, não.
ela pode fazer esse recebimento. Se a pessoa dá a ciência, se a pessoa está enviando do próprio e-mail, se a pessoa está deixando esse currículo na empresa, não é um problema. Claro, tem que ter todo um cuidado. Aqui, a gente participou de um treinamento numa consultoria jurídica que prestou serviço para nós, no sentido da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente trabalha com muita informação, né? A gente trabalha com um banco de talentos extenso, a gente faz administração de contratos, então a gente tem que ter todo esse cuidado. O que eu digo, né, seria melhor se as empresas começassem a se adequar, né, fizessem essa questão, né, do acompanhamento dessa consultoria jurídica no sentido da Lei Geral de Proteção de Dados, porque toda empresa de serviço ela vai lidar com dados, e esses dados não podem ser vazados, e esses dados eles só podem ser disponibilizados para aquela questão ali, né? Então, para o encaminhamento para oportunidades ou para a realização do contrato. Né? Então, acredito que as empresas deveriam pensar sobre essa questão e se adequar, né? E acredito assim, pode-se trabalhar com inteligência artificial mesmo não tendo tanta verba, né? A empresa não necessariamente precisa desenvolver um software, né? No nosso caso, a gente desenvolveu um software, mas também não excluímos o parceiro que é a InfoJobs. A gente trabalha, né, com o sistema próprio do nosso banco de talentos, e a nível de Brasil, a gente trabalha em InfoJobs, no sentido para nos auxiliar, e é um parceiro que está aí conosco há anos, e por mais que a gente tenha esse sistema, a gente ainda usa e pretende seguir usando essa plataforma. Mas é interessante verificar certinho, né, junto a uma consultoria jurídica, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque toda empresa de serviço ela deveria ter esse cuidado para se assegurar com relação ao recebimento desses currículos. Né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa ela faz um cadastro na nossa plataforma, acredito que o InfoJobs seja igual, ela dá um aceite, né, tem cláusulas ali de informação, que esses dados só vão ser utilizados para aqueles fins, e que para nenhum outro fim vai ser utilizado, e que ela tem plena ciência disso. Né? Então, para as empresas se assegurarem juridicamente, é importante fazer esse acompanhamento com a consultoria. E a gente entra num ponto, né, Luciana, sobre a questão da experiência do candidato. Então, a tecnologia também é um fator muito importante para utilizar, para agilizar nessa questão da experiência do candidato. Né? Então, você tem uma ferramenta estruturada onde a pessoa possa deixar o seu currículo, né, igual você falou, para poder já ter um processo encaminhado, também é muito importante. Né? Vocês têm uma ferramenta para isso. Fala para a gente um pouco mais sobre ela, como é que vocês pensam sobre essa questão da experiência do candidato. Claro. Uma coisa importante, né? Por exemplo, quando se tem, né, essa questão desse sistema, ou tem parceiros também que nos auxiliam nessa busca, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa fazer um cadastro conosco e ela participar de vários processos e já estar os dados dela ali. Né? Porque às vezes a gente sabe que caixa de e-mail lota, enfim, ele não faz o cruzamento de dados. Então, tendo essa questão, agiliza também até, por exemplo, que pode pegar um candidato e esse candidato ele ser utilizado para outros processos. E tem plataformas também, no caso, né, do InfoJobs de vocês, a questão ali dos testes, né? Então, além da questão da divulgação da vaga e das pessoas se candidatarem nas oportunidades, tem a busca ativa de currículos e tem a questão também das testagens. Hoje, o que eu digo, né? A gente tem os prós e os contras do uso da tecnologia, como tudo na vida da gente, né? Tudo vai ter um positivo e um negativo. Né? O positivo, a questão da gente estar assegurado juridicamente por Lei Geral de Proteção de Dados, por a gente ter uma maior agilidade no cruzamento das informações, porque quando a gente coloca uma vaga no sistema, ele já puxa automaticamente o filtro e filtra, né, naqueles candidatos que podem estar aptos para aquela oportunidade. Mas o que a gente tem, o que eu vejo? 2 pontos importantes, né, que eu até queria que vocês pensassem um pouco enquanto colegas de RH ou enquanto candidatos, né, que podem estar aqui presentes.
a gente tem duas questões. O que eu vejo, né? E o que eu percebo, principalmente agora dos últimos anos, que se intensificou muito essa questão das plataformas. Tá? Ainda tem uma resistência por parte dos candidatos no preenchimento desse cadastro. Por quê? Porque tem plataformas que tu pode preencher uma parte de cima e anexar o teu currículo. Só que, por exemplo, no nosso sistema, ele não tem a possibilidade de anexar o currículo. Você tem que fazer o preenchimento de todos os dados para esses dados cruzarem com as informações que eu tenho no meu sistema dessa oportunidade. E a gente percebe, às vezes, que os candidatos têm uma resistência em fazer preenchimento. Ou, às vezes, fazem o preenchimento e não colocam, por exemplo, vou te dar um caso de atividades. Né? Vamos supor uma vaga administrativa e aí a pessoa descreve nas atividades rotinas administrativas. Bom, mas se na minha oportunidade diz que ele tem que, por exemplo, ter conhecimento em contratos, em atendimento, em palavras-chave que a gente faz a busca, talvez esse candidato ele não seja pré-selecionado no filtro, porque ele não preencheu da forma correta. Então, a gente tem o candidato que tem a resistência, a gente tem o nosso olhar, que na realidade, ele, só para deixar claro, essa plataforma ela não vai extinguir o olhar humano, nem o olhar do recrutador, e também não vai ser extinta a questão do cargo de recrutador, porque tem as plataformas digitais, né? Mas a gente sente essa dificuldade porque não cruza esses dados. E às vezes o candidato ele fica de fora do processo e nos liga para entender por que ele não foi pré-selecionado. E na realidade, quando ele fala sobre as experiências, ele tem muito mais experiência, por exemplo, num currículo que ele estaria enviando por e-mail do que no preenchimento do site ou das plataformas digitais. Então, de suma importância, né, o preenchimento dos dados corretos e dos dados completos dentro das plataformas. E outra questão também é para o preenchimento da empresa. A empresa também, né, quando usa uma plataforma, ela tem que ter estruturado a questão da descrição dos cargos e na maior parte do tempo, a questão das competências também, né? Caso a plataforma tenha algum teste que também faça esse cruzamento. Então, é bem importante. Claro que, por exemplo... Ainda falando também aqui da nossa pesquisa, Luciana, complementando tudo isso aí que você está falando, 62% dos candidatos que tiveram uma boa experiência num processo seletivo afirmam que, mesmo se fossem reprovados, voltariam a se inscrever para uma vaga no futuro. Então, é isso que você falou, muito importante de você ter um reaproveitamento dos candidatos. Então, se de repente você tem uma base onde os candidatos não querem estar lá, futuramente você vai ter problemas, né? Sim, exatamente. Só para deixar claro, assim, quando a gente fala na plataforma e a gente fala de cruzamento de dados, né, a gente, na triagem, se faz um pré-filtro com relação aos hard skills, as competências técnicas, né? Não vai ser extinguido do processo a questão de entrevista, a questão de entrevista por competência, né? Não. Nesse primeiro momento, se faz uma pré-triagem dentro daqueles candidatos recebidos para ver quem, no primeiro momento, tecnicamente estaria apto para a oportunidade, né? Claro, tem softwares que eles fazem, sim, análise de perfil comportamental, tá? No primeiro momento, tem os softwares que fazem a pré-triagem dos currículos, tem outros mais completos que cruzam ali a questão de competência no sentido de o candidato preencher algum tipo de teste, né? E tem plataformas também exclusivas para a questão de perfil comportamental, né? Então, a gente trabalha com essas três opções, claro, que com consultoras, com psicólogo, com uma equipe, né, que vai nos auxiliar, porque às vezes a gente tem que ter, às vezes não, na maioria das vezes a gente tem que ter esse olhar humano, porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente, dentro do nosso sistema, ele, por exemplo, ele tem busca de rotas dentro de Porto Alegre, região metropolitana, com relação à distância que esse candidato vai percorrer, enfim, né, com relação ao deslocamento. Só que, às vezes, essas rotas e esses mapas não entendem, né, que ele, por exemplo, está disposto a caminhar um pouquinho,
né, que ele pode, por exemplo, caminhar até uma via principal para pegar uma condução, ou que ele tem, por exemplo, um carro e não vai precisar usar o transporte público para deslocamento. Sim. Então, às vezes, os candidatos não conseguem fazer a candidatura dentro da nossa plataforma, por alguma questão ali do sistema da de localidade, enfim. E ele entra em contato conosco e a gente verifica, claro, a gente não vai deixar de prestar esse suporte para o candidato, né? Mas a gente tem todo esse cuidado também. Né? Mas a plataforma, ela faz um pré-filtro, e esse pré-filtro é importante que esse cadastro esteja completo. E aí, o que eu vou dizer para vocês, né? A gente, enquanto candidato, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, assim, no preenchimento das informações, né? Tem que, se a gente está procurando se recolocar, ou mesmo que esteja no mercado, queira uma outra oportunidade, a gente tem que tirar esse tempinho para fazer esse preenchimento, né? E ter um pouquinho de paciência. Digo para vocês, como tudo, né? Às vezes os sistemas travam, às vezes a internet não está legal, mas a gente tem que ter essa persistência, porque é de suma importância ali para fazer essa pré-seleção e para poder depois ir para uma entrevista, que aí sim, né? Vão ser vistos essa questão assim de mais de perfil comportamental e a questão também do fit cultural que bate ali com os valores da empresa. Não, legal, muito bacana. E aproveitando, eu tenho mais uma pergunta aqui no chat. Como traçar o perfil de personalidade por essas plataformas? Aí seriam as competências, né? O que a gente tem, né? A gente fala de competências, né? Aí, então, dentro dessas plataformas, na descrição da oportunidade, vão ser descritas algumas competências. E as plataformas que têm essas testagens vão fazer o cruzamento dessas competências e vão fazer esse mapeamento se está ou não ali próximo do que a empresa está buscando no sentido de competência, né? E o que a gente tem? Às vezes a gente tem perfil de pessoas mais voltados para um perfil mais conservador, um perfil mais dinâmico. Tudo vai depender também, e aí eu digo para as empresas, tá? Porque a empresa, quando faz a descrição de uma oportunidade, e ela faz a descrição não só das competências técnicas, mas das características comportamentais que ela gostaria, ela tem que parar e olhar um pouquinho para a questão do seu clima, da sua cultura, da sua missão, da sua visão e dos seus valores, tá? E hoje, o que a gente tem, né, enquanto pequeno, principalmente pequena empresa? Às vezes, nem a gente falou, às vezes o RH é enxuto, e às vezes não se tem bem definido, ou se tem definido lá, bom, se estipulou que a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores são esses, mas talvez no dia a dia seja diferente. Então, a empresa contratante, quando faz a abertura da vaga, ela tem que parar um pouquinho e olhar assim, bom, que tipo de profissional que eu realmente preciso, além dessa parte técnica, que competências esse profissional teria que ter para trabalhar aqui conosco, né? Dessas competências comportamentais e desses valores, porque às vezes a gente tem uma competência comportamental, mas às vezes a questão do fit cultural candidato empresa, ele não vai bater. Então, às vezes, acontecem as reprovações por isso. Né? Então, dentro desses softwares, pode colocar a descrição dessas competências e o sistema vai mapear. Mas eu aconselho que se ele está aderente, que seja feita uma entrevista por competência, que aquela pessoa do RH realmente conheça aquela pessoa, né, para ver mais a fundo a questão dos valores, de empatia, porque a gente sabe, né, por mais que o recrutamento e seleção a gente queira que ele seja imparcial, às vezes tu vai estar ali conversando com a pessoa e, bom, será que essa pessoa combina com o meu time, com o meu ambiente? Será que essa pessoa tem os mesmos valores que a equipe, que a empresa? E às vezes não é que seja um mau candidato e nem que a empresa tenha uma cultura ruim. Às vezes só não bate esse fit cultural. Então, principalmente as pequenas, de olhar para essa questão de missão, visão e valores quando faz essa descrição dessas competências. Sim, e na Meta vocês têm o desafio de recrutar os diferentes perfis, né, para mais diversas regiões do país. Como vocês organizam para encontrar esses candidatos rapidamente?
No nosso sistema, que foi desenvolvido, a gente tem uma consultoria de TI que faz para nós, a gente lança essa oportunidade no sistema, que já vai cruzar também essa questão de localidade, né, desses conhecimentos mais técnicos, e vai receber essas candidaturas. E, ao mesmo tempo, também a gente faz a publicação dessas oportunidades de infojobs, redes sociais, que hoje, com a questão da tecnologia, a gente está aqui, por exemplo, eu estou aqui em Porto Alegre, vocês estão aí em São Paulo, e a gente está trocando experiências e se falando, né? Por exemplo, eu não tive que pegar um avião e ir até aí. E a mesma coisa com o candidato. A tecnologia, ela facilita a nossa vida, né? E até a nível de expansão, porque a gente pode fazer a divulgação para uma vaga para qualquer região do país e a gente tem candidatos ali na nossa plataforma, no InfoJobs, nas redes sociais. Então, isso facilitou muito. E facilita para nós, enquanto negócio, enquanto pequeno, né, na questão da nossa expansão, né, e quem sabe nos tornaremos maiores e geraremos mais oportunidades. E para o candidato também, que tem essa facilidade, que ele não precisa sair de casa, ele não precisa, né, ter essa questão do deslocamento, ele só precisa ter um celular e uma internet e ele pode estar conectado com qualquer oportunidade oferecida, né, por qualquer consultoria ou qualquer plataforma digital. E o que não pode faltar para tornar o processo de atração em si mais ágil, Luciana? Conta para gente. Bom, eu hoje, né, depois de toda essa nossa conversa, né, a tecnologia. Então, a tecnologia é o nosso maior aliado, sim. E no sentido, assim, tanto na questão do recrutamento e seleção, quanto na questão dos processos internos. Porque, como eu falei, a gente faz recrutamento e seleção e a gente faz administração de contratos de estágio. Então, a gente tem que ter esse controle. Por exemplo, bem antigamente se fazia controles, por exemplo, em planilhas. Hoje é inviável, né? Com o número de informações que a gente tem todo esse sistema, todo esse CRM, esse software, que ele tem toda a vida da pessoa ali, no sentido ali de se foi estagiário, se já fez um estágio, quanto tempo ficou, que documentos entregou para nós, se o contrato foi ou não foi assinado. E outra coisa interessante, que a gente já tinha pensado, né, e já estava caminhando no sentido da tecnologia, foi a questão das assinaturas digitais, né? A gente tem uma certificação digital, né? Que, por exemplo, como é que era antigamente? As pessoas iam até a consultoria, a gente entregava um contrato em papel, esse contrato de estágio, isso, né? Entregava para esse estudante, que aí ele assinava, a empresa, ele tinha que até a empresa assinar, tinha que ir até a instituição de ensino, né, ou a escola de ensino médio, ou técnico superior, para fazer essa assinatura. Hoje, a gente entra dentro das instituições, faz o cadastro desses contratos, faz esse cadastro no nosso sistema, usa essa assinatura digital certificada, e isso aí também nos garante também, a gente não precisa enviar contrato para nenhum lugar do Brasil via SEDEX, né? Então a gente envia esses contratos através dessa plataforma de assinatura digital, o que facilitou muito a nossa vida. Então, hoje eu digo, a tecnologia é o nosso maior aliado, né? E acredito que também, não só para recrutamento e seleção, mas para a organização interna de empresas, né? E mesmo elas sendo pequenas, é importante, né, se pensar sobre essa questão da tecnologia, né? Sem dúvida que a tecnologia veio realmente para dar uma mudança, independente do tamanho, né, do porte da empresa ou quantos funcionários o RH tem, né? Mas você tem a tecnologia aliada ali para você fazer a entrega de resultados muito melhor, né? Pessoal, a Luciana está trazendo aqui várias dicas muito importantes sobre a atração de candidatos, mas eu quero contar para vocês também sobre o grupo de WhatsApp Tendências de RH, que reúne profissionais da área, que estão sempre trocando experiências, recebendo conteúdos, e para quem quiser entrar para fazer essa troca, o nosso time vai deixar o link aqui no chat, tá bom? Então vocês podem entrar, fazer essa troca, é sempre muito legal ter pessoas
de diferentes áreas, trocando, enviando conteúdo, material, então acessem e que vocês vão gostar bastante. Luciana, eu acho que a gente tem 2 perguntas aqui do chat já, então eu já vou abrir para o pessoal também, tá? A gente já recebeu algumas perguntas durante o nosso evento, mas para quem quiser deixar a sua pergunta para a Luciana responder agora, tá bom? Então eu vou ler aqui 2 perguntas que a gente recebeu já no chat. Com o sistema de inteligência artificial, trabalha-se com palavras-chave. Noto que tem várias vagas que utilizam palavras em inglês na descrição das atribuições, e o cadastro do candidato está todo em português. Mas, nas soft skills, não exige inglês. Como proceder nesse caso? Na realidade, vai depender da plataforma, né? Às vezes se coloca a questão ali da nomenclatura em inglês e se coloca essa mesma nomenclatura em português, tá? Dependendo da plataforma, a plataforma consegue fazer essa leitura e fazer essa tradução desse skill. Muito legal. Então, uma segunda pergunta aqui. Quais os fatores chaves de sucesso de um recrutamento? Esse daí é para o pessoal anotar mesmo, né? Tá. Então, se a gente for pensar, o recrutamento ele tem que ser bom para as 2 partes. Por quê? Porque se para a empresa ele vai ser bom se essa contratação ela for assertiva, porque vai diminuir a questão do turnover, a gente sabe que tem custo com relação a treinamentos iniciais. Então, por isso é importante hoje a gente ter um recrutamento ágil e ao mesmo tempo assertivo, né? Eu diria que essa questão da assertividade é bem importante. E a questão da inteligência artificial, no primeiro momento, assim, ela nos faz esse cruzamento desses dados e ela vai ao encontro ali do tentar o melhor candidato possível. É aquilo que eu falei. Por mais que a gente tenha essa agilidade, que nos entregue um filtro ali, a gente também tem que fazer essa entrevista, né? Algumas empresas fazem a entrevista individual, fazem a entrevista coletiva, que também hoje pode ser feita através das plataformas online. Tem empresas que ela tem um processo de mais etapas, outras empresas que não, mas eu aconselharia que, por exemplo, fosse feita a triagem através dessa questão de algum software que faça essa pré-triagem, faça a divulgação e faça essa pré-triagem. Claro que se a empresa ainda não tem, obviamente vai receber esses currículos e vai analisar qual o melhor se encaixa dentro daquelas competências técnicas e depois vai conversar com o candidato, fazer essa entrevista por competência e ver se ele se encaixa, né, naquelas questões que a gente falou. E também tem que ser bom para o candidato. Por quê? Porque se for bom para o candidato, se ele se adaptar, ele vai permanecer mais tempo na empresa, ele vai se sentir melhor dentro daquele ambiente. Porque, às vezes, o que a gente vê, tá, enquanto consultoria, porque a gente faz o acompanhamento de indicadores, né, dos tempos que o pessoal permanece em uma oportunidade de estágio e nas oportunidades efetivas, né? E é até isso, essa questão desse nosso sistema e dessa questão da inteligência artificial e da tecnologia, ela nos traz indicadores, né? Então, ela nos traz indicadores de quanto tempo o candidato também permaneceu, né, dentro daquele estágio, ou se, no caso, gerou a reposição para nós, né, ali durante o tempo do contrato da experiência, né, que a gente coloca ali, dependendo dos steps dos cargos, tem um período para recolocar esse candidato gratuitamente para a empresa, né? Depois iniciou, se não ficou. Então, é uma via de mão dupla. Então, tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para o candidato. Então, eu digo que além da agilidade dos processos, além da assertividade, essa questão de realmente verificar essa questão das competências, e hoje que se fala muito na questão do fit cultural também, é bem importante para realmente ver se ele vai ficar. E alguns fatores motivacionais também, né? Tempo de deslocamento até a empresa, né? Outras questões também que o candidato tem que realmente, quando vê uma oportunidade, eu sei que hoje as pessoas querem trabalhar, que precisam trabalhar, só que às vezes a gente vê ali, por exemplo, uma oportunidade e o candidato mora muito distante, né?
uma oportunidade muito cedo, que talvez ele, o tempo de deslocamento fosse dar um desgaste na rotina dele. Então, tem que ser bom para as duas partes. Então, eu digo para a empresa analisar bem todas as questões que a gente colocou, e o candidato também, quando ele verificar uma vaga através de rede social, através das plataformas, do nosso sistema, de analisar realmente se ele gostaria daquela oportunidade, não só porque ele está precisando, mas se é realmente consistente para ele, no sentido, se é aquelas atividades que ele gostaria de desenvolver, se o horário está bacana para ele, porque às vezes a gente sabe, né, que a gente ou tem uma preferência de horário, ou tem questões, né, em casa, que talvez um horário muito cedo a gente não consiga fazer essa questão de deslocamento de filho para colégio, essas coisas assim. Então, do candidato realmente analisar aquela vaga, ver se ele gostaria, né, daquela oportunidade, com todas aquelas questões que são apresentadas. E quando é publicado o nome da empresa, também do candidato verificar essa questão da empresa, né? Pesquisar sobre a empresa, pesquisar, né, sobre a que a gente falou sobre a marca empregadora, né? Então, eu digo, recrutamento e seleção é hoje uma via de mão dupla, não única, né? A empresa contratando o candidato de uma certa maneira querendo pertencer a essa cultura e querendo realizar as atividades e apostando nessa empresa, principalmente quando são pequenas, né, Felipe? Sim, exatamente. Os candidatos darem uma oportunidade para as pequenas empresas, né? Que elas Também podem se tornar maiores e podem ter oportunidades ali nas entrelinhas. Exatamente. Nós estamos chegando quase ao final do nosso webinar, né? 1 hora passa voando, a gente tem muito assunto, muita coisa para se falar, mas eu vou fazer a nossa última pergunta aqui do chat, tá? E aí a gente vai fazer o encerramento. Ó, uma das dificuldades que temos atualmente para inserir inteligência artificial na relação dos CVs é a grande demanda de pessoas sem condições socioeconômicas para conseguir fazer seu cadastro via internet. Esse é um ponto também muito importante para se discutir, né, Luciana? Com certeza. O que a gente tem visto, principalmente, até ia colocar, com relação a vagas operacionais, a gente é mais cuidadoso nesse sentido, né? Não que a gente não aceite currículos através de e-mail, de WhatsApp, né? Quando é uma vaga operacional, por exemplo, é uma vaga que a pessoa tem ensino fundamental, ou, né, a pessoa não tem acesso às tecnologias, a gente viabiliza de alguma forma para a gente fazer esses cadastros, né? A pessoa nos tira uma foto do currículo que ela tem, aqueles antigos mesmo, que preenche a mão, tira uma foto, a gente lança os dados dela dentro do sistema, a gente diz para ela, passa ali às vezes por WhatsApp mesmo, porque às vezes ela não tem nenhum e-mail, né? A gente passa ali pelo WhatsApp dizendo, é essa oportunidade, né, para deixar registrada essa oportunidade que a gente vai estar te encaminhando, tu aceita essa oportunidade, é tranquilo para ti, vou estar, né, enviando o teu currículo para a empresa contratante, enfim, a gente tem esse cuidado de deixar registrado, mas, obviamente, se são vagas operacionais, a pessoa não tem acesso à internet, não tem acesso à tecnologia, a gente tem toda uma sensibilidade, né, nossas consultoras entram em contato e vão fazer esse cadastro via plataforma. Mas a gente não deixa de fazer o cadastro via plataforma, tá? Porque, como eu falei, a gente tem vários indicadores mensurados ali, tempo de fechamento de vaga, quantos candidatos por vaga, que o nosso sistema próprio depois gera, né? Tu pode entrar em qualquer momento no sistema ali, e esses dados, eles vão estar, a gente tem uma gestão à vista aqui na Meta, então qualquer colaborador pode entrar dentro do sistema e verificar essa questão dos indicadores para ter esse acompanhamento, e até importante no sentido dos nossos colaboradores, de verificar ali como é que está o desempenho, né, o que precisa, se aquela vaga precisa enviar mais candidatos, qual é o retorno que a gente tem da empresa, né, porque a gente tem os históricos ali. Tudo que a gente faz dentro do sistema fica registrado no sentido para a gente ter um controle, porque como a gente trabalha um número considerável de vagas, né, isso a gente está falando ali de em torno de 300 vagas mês, então a gente não teria, enquanto empresa de pequeno porte, com uma equipe enxuta ali de 15 pessoas, se não fosse essa questão da tecnologia, né, a gente não estaria aí super bem no mercado e querendo expandir.
Não, muito bacana. E aproveitando uma última pergunta, Luciana, porque tem muito a ver com a meta também, e você já citou um pouquinho lá em cima, sobre contrato de estágios, né? Como a gente facilita esse processo dentro das empresas? Tá, o que eu digo para vocês, tá? A questão da administração do estagiário, ele é mais complexo que, por exemplo, a abertura de um processo seletivo para o recrutamento e seleção. Porque o que a gente tem? A gente envolve, né, quatro partes. A gente envolve o agente de integração, a gente envolve a unidade concedente, que é no caso a empresa, a gente envolve o candidato estagiário e a gente envolve a instituição de ensino. Então, a maioria das instituições de ensino, principalmente as instituições a nível, né, de município, estado e governo, a gente precisa formalizar um convênio. Tá? Esse convênio ali entre agente de integração e instituição de ensino. Tá? Então, tem toda uma questão de uma burocracia, né? Então, dentro dessa burocracia, tem vários dados que essas instituições exigem do agente de integração e da empresa, né? De dados cadastrais em órgãos, né? Enfim. Então, é mais burocrático, mas a gente também tem esse controle dentro do nosso sistema, né? A gente tem dentro do nosso sistema empresas cadastradas, que são as unidades concedentes, as empresas que vão contratar, e às vezes a empresa ela não precisa usar o nosso sistema de recrutamento e seleção, a gente pode só administrar a questão burocrática para ela não precisa se preocupar com isso, né, já que ela é pequena e também ela não precisa pagar um seguro, tem o seguro obrigatório, tem tudo um cumprimento da lei do estágio, a lei 11788, de 25 de setembro de 2008. Então, tem toda essa diretriz, a gente tem o acompanhamento de um sistema jurídico por trás, com relação ao cadastro dessas empresas, com relação ao cadastro dessas instituições de ensino, um modelo de contrato também aprovado pelo jurídico, um convênio com a instituição de ensino, então é bem burocrática essa questão, e a gente está aí para agilizar o processo, caso as empresas, né, não queiram ter todo esse envolvimento, por exemplo, que às vezes é 1, 2, 3, 5 estagiários, e aí até contratar um seguro de vida, até fazer essa questão direto com as instituições, que às vezes demora, tem que participar de edital, né, para concorrer a esses processos de chamamento público. Então, a gente faz essa administração. A gente está aí para facilitar a vida das pequenas, não só das pequenas, né, porque a gente atende pequena, média e grande, mas principalmente das pequenas, no sentido que a gente sabe que o RH é enxuto, que tem outras atividades, então a gente está aí para agilizar esse processo de estágio. Como você mesmo falou, nesses momentos é bom a gente ter parceiros também, né? Para a gente poder Exatamente. Trabalhar ali em mais mãos e entregar os resultados. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer muito, Luciana, pela participação. Bruna, muito obrigado por estar com a gente também, tá? Foi um prazer recebê-los, falar sobre esse assunto tão presente no dia a dia dos profissionais. Lembrando também, pessoal, que aqui em cima vocês podem baixar o material rico, Segredos do Recrutamento e Seleção para Pequenas e Médias Empresas. É um material gratuito disponibilizado pelo InfoJobs. Tá? Lembrando que amanhã, nosso segundo painel dessa maratona sobre contratações PCDs. Então, é um assunto também muito importante. A gente vai estar aqui com a Roberta da Inovare, às 10, tá? Não se esqueçam também, muito importante, o sorteio do nosso kit, né, Panda Pé, uma camiseta exclusiva. O resultado sai no final do último painel. Agora, Luciana, eu vou deixar esses minutos finais, tá bom? Para você se apresentar. Só falar para o pessoal que deseja conhecer as soluções do InfoJobs, do PandaPé, tá? A gente está pronto aqui para atendê-los, tá bom? Muito obrigado, Luciana. A palavra com você só para a gente encerrar, tá bom? Agradeço a você, Felipe, agradeço ali a participação da Bruna, intérprete, agradeço ao InfoJobs de ter essa parceria de muitos anos e de nos auxiliar nesses processos, e todo esse olhar e esse cuidado com as pequenas e médias empresas, que, como a gente disse, né, são muito importantes a nível de Brasil, tá? Queria deixar os nossos contatos, @meta com 2ts.com.vc no Instagram. A gente também tem o LinkedIn da Meta e também tem o meu LinkedIn, Luciana Degas.
O meu e-mail é rh@meta.com.vc. É realmente assim o domínio, VC mesmo, V de vitória e C de coragem, porque a gente está aí e quer conectar você com o mercado de trabalho. Muito obrigada por essa participação, fico à disposição. Se quiserem enviar dúvidas, perguntas, colaborações, essa troca de experiência entre os RHs, principalmente dessas pequenas e médias empresas, né? A gente está aí à disposição para conversar e, quem sabe, fechar parcerias, assim como a gente tem com o InfoJobs. Sim, exatamente. Muito obrigado, Luciana. E para você que não conhece ainda o InfoJobs, nós oferecemos diversas soluções para recrutamento e seleção, desde o acesso à plataforma com mais de 42 milhões de perfis cadastrados, até o ATS mais completo do mercado, que é o PandaPé. E quem tiver interesse em conhecer o PandaPé, ter a ferramenta do ATS, pode entrar em contato, a gente solicita uma demonstração para vocês, tá bom? Vai ser um prazer de atendê-los. Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã. Tchau, muito obrigada. Um bom dia para vocês.